Olá, brasileiros, eu sou Ricardo Feltrin. Mais uma vez, obrigado por você estar assistindo aqui o canal Ops, canal sobre vários assuntos, como televisão, mídia em geral, música, bolsa de valores, e a gente fala de algumas outras coisas. Hoje eu quero falar sobre um assunto espinhoso, muito espinhoso para a sociedade e também na TV. Eu quero falar sobre racismo nas novelas, na publicidade e no cinema. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, nossa, que esse branco vai falar de racismo, né? Bom, eu vou falar o que eu vivi à minha volta e como jornalista de televisão. Essa semana estreou Vai na Fé, né? A novela das 7h30 da Globo, e coisa raríssima, né? Todo o núcleo da novela, todos os protagonistas são negros, né? E pela raridade não são escravos, não são pobres, miseráveis, né? E eu li algumas críticas, não uma, várias até, de colegas jornalistas enaltecendo a novela porque ela marca a inclusão, que finalmente os negros sendo vistos, que eu já paro na palavra inclusão, né? Eu acho meio absurdo vocês usar inclusão para uma população que, segundo o IBGE, é a maioria, né, entre negros, pardos, são a maioria. Então não dá para fazer inclusão com a maioria, gente. Acho que isso é, no mínimo, bom senso, que já deveria ter acontecido há muito tempo. E, aliás, me espanta que a gente está no primeiro quinto do século XXI e a gente ainda está falando sobre isso, né, na sociedade de forma geral, mas a gente está tratando aqui da televisão. De qualquer forma, não deixa de ser positivo que a Globo finalmente tenha atentado para isso. Mas a gente não pode esquecer que por quase 50 anos a Globo tratou os negros apenas como personagens subalternos, subservientes, serviçais, né? Uma rara exceção foi o Milton Gonçalves, né, que conseguiu interpretar delegado, promotor, padre, mas a maioria dos atores e atrizes negras da Globo e de outras emissoras, mas a gente está falando hoje aqui da Globo, foi tratada de forma secundária. Eu percebi isso porque em 2012 a Folha de São Paulo me pediu para fazer alguns obituários. Então, para quem se espanta, né, a gente deixa assim obituário de pessoas que estão com mais idade ou que estão doentes, prontos para o caso de acontecer, né, porque muito cedo ou tarde vai acontecer, até meu obituário alguém vai fazer, e a gente deixa pronto. Eu fui incumbido de fazer do Paulo José, o saudoso Paulo José, e da Chica Xavier, a atriz Chica Xavier. E a Chica fez parte da minha infância. Desde criança eu adorava todos os personagens dela, né? Eu adorava ela, a pessoa dela, né? E apesar disso, só depois de velho, quando eu começo a fazer pesquisa da história da Chica da Silva, se vocês clicarem aqui embaixo, se você não lembrar quem é, tem aí o link para o site onde tem a foto dela, eu vi que ela só fazia papel de escrava, cozinheira, ama de leite, a mulher que era a confidente da sinhazinha. Daí eu fiquei espantado, falei, como que uma atriz tão maravilhosa foi confinada nesse tipo de papel? Eu acho que ela foi uma vez mãe de santo, ela teve pouquíssimos papéis, 90% dos papéis dela foram de personagens serviçais. E isso me espantou, porque eu falei assim, só depois de velho eu percebi que tudo aquilo que ela tinha vivido era uma forma de racismo, foi racismo. Ela não pôde se desenvolver, ela morreu em 2020, né, de um câncer. E para mim foi um choque perceber que ela e outras personagens na Globo ficaram parados no tempo, tudo isso, tanto tempo por causa do racismo. Então hoje para mim parece óbvio que a Globo foi racista por décadas. Não só ela, outras emissoras também, a publicidade também, né? Finalmente a gente está vendo na publicidade, depois de décadas, né, de milênios, se existisse antes, casais interraciais nas propagandas, né? Então demorou 70 anos para esses gênios da publicidade perceberem que devia ter inclusão, né, com a maioria da população. Ao mesmo tempo, eu vejo que às vezes a luta que você faz pela inclusão dos negros, eu acho horrível a palavra inclusão, às vezes ela pode seguir um lado errado. E eu vou dar um exemplo do cinema. A gente teve primeiro Pantera Negra,
também foi enaltecido, finalmente, herói negro, povo negro e etc. Aí no Brasil, no ano passado, eu fui assistir Ike, Tudo ou Nada, que é a história do Ike Batista, baseado no livro da minha amiga Malu Gaspar, a gente trabalhou junto, adoro. E eu fui assistir o filme, tô lá, gostei do filme, é interessante a vida dele. E eu percebo que na cúpula das empresas X, na cúpula, lá em cima, do lado do Ike, tinha dois negros, né? Os dois fazendo parte, um deles inclusive tem um papel fundamental, ele negocia com empresas estrangeiras, com investidores. Eu falei, caramba, né? Eu tinha lido o livro. Quando eu acabei de sair do cinema, eu mandei uma mensagem para Malu. E eu falei, Malu, esses dois negros que estão na cúpula do board, que chama, né, das empresas Ike Batista, eles existiam? E aí a Malu, né, falou, não existiam, mas eu acho válido, né, ter isso. E eu discordo, porque você colocar dois negros num lugar onde eles não existiam, olha que curioso, é a minha ideia, né, meu pensamento. Você tira o racismo que existia possivelmente dentro das empresas do Ike Batista. Até parece, o Ike Batista foi um cara que se preocupava com a diversidade, né, de colocar negros. Não parece, porque eu fui pesquisar depois, só vi branco. Só tinha homem branco nas empresas X. Então acho que isso é inverso, você acaba omitindo que houve racismo, ou que não tinha nenhuma diversidade, que não tinha nenhum respeito ou vontade de contratar negros numa empresa, e ainda coloca os negros numa empresa picareta, né? Numa situação absolutamente picareta. Então eu acho que esse caso, a tentativa de criar diversidade gerou exatamente o contrário. Tinha mais é que mostrar ali, ó, alguém comentando, sabe? Eu não sei, né? Não estou participando do filme, mas alguém comentando. Poxa, olha lá, não tem ninguém, não tem negro aqui. Alguém comentando alguma coisa para falar, caramba, cadê os negros nessa empresa, né? Bilionária que está ganhando dinheiro no mundo inteiro. Então é isso, gente. Então vai na fé, eu acho que é só o começo das coisas. Antes de terminar esse longo vídeo aqui, eu queria contar uma experiência, já que muita gente deve ter falado o que o homem branco está falando de racismo. Eu vou contar a minha experiência rápida. Eu nasci, obviamente, numa família de racistas, né? São descendentes de italiano, tinha fascista, cristãos, conservadores e cidadãos de bem. Seria essa a minha família no passado. Quando eu era criança, a gente ia muito na igreja, porque minha mãe tocava na igreja. Então a gente estava todo dia na igreja, todo santo dia. 4, 5 missas, porque minha mãe tocava para sustentar a gente. E saía da igreja, eu era criança, tinha 6, 7 anos, 8 no máximo, e eu via minha avó e minha mãe, né, falando mal dos outros, né, e falando aquelas frases horríveis sobre negros que a gente está acostumado, que eu não vou repetir aqui. E eu lembro que era criança, um dia eu falei assim, mas ô nona, chamava minha avó de nona, né? Nona, mas a gente não estava na missa, não falou que todo mundo era igual, e a senhora está falando agora de negro, e levei um baita tapão na cabeça por causa disso. E isso me despertou para o resto da vida, ao ponto de eu começar a me tornar, como diz, confrontador. Tanto que minha segunda namorada de criança, eu devia ter 13, 14 anos, já era uma menina negra, eu levo ela em casa e crio um estardalhaço dentro da minha casa, né? Então, desde criança eu tentei fugir, quebrar essa cadeia da minha família de racistas. E quando eu tenho meu filho, em 1988, quando ele nasce, desde criança eu tento colocar isso na cabeça dele, que o horror que é você ser racista. Até que em 1994, acredito, né, ele morava em São José do Rio Preto, foi estudar numa escolinha paga, né, eu já estava separado, eu ia visitar ele uma vez por mês. E quando eu chego em Rio Preto para pegar ele, esse menino, a escolinha era, cara, ele veio correndo me abraçar, pai, eu tenho um melhor amigo. E eu falei, que legal, ele chama tal, tá na escolinha, ele chegou essa semana, é meu amigo. E ficou falando isso, e eu fui falar com a mãe dele, né? Falei, nossa, o que é o amiguinho dele? Ela falou assim, é que a escola tá dando agora a bolsa para meninos, para crianças da periferia de São José do Rio Preto. E entrou na classe dele um menino negro, que é o primeiro menino
negro da escola. E todos os meninas, todas as crianças. Criança é o reflexo dos pais, né? Todas as crianças se afastaram do menino e o Arthur pegou ele para ser o melhor amigo dele. Então, nesse momento, eu vi que eu tinha feito meu trabalho direitinho como pai. Tá bom, gente? Só uma experiência pessoal. Vai na fé é o começo, né? Só o começo. Tem muita coisa ainda para acabar com esse racismo. Muita reparação. Tá bom? Eu sou o Ricardo Feltrin. Se você gostar desse conteúdo, dá um joinha aqui, se inscreve, fala pros amigos. Tá bom? Assunto espinhoso. Tchau, gente. Obrigado.